Olá, que bom ter você mais uma vez aqui em nosso programa Igreja Sinodal. E hoje nós vamos conversar sobre o desafio 31 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que propõe o seguinte: promover a integração latino-americana e favorecer o fortalecimento da democracia. E para nos ajudar nesta reflexão sobre o fortalecimento da democracia, nós recebemos o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política. Pedro, uma alegria tê-lo aqui no programa Igreja Sinodal. Muito bem-vindo. Olá, Marcos. Saúdo você, saúdo as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. E é uma alegria estar aqui com vocês nesse grande projeto de termos uma igreja realmente sinodal. É um gosto poder participar dessa caminhada. E é importante, Pedro, você acenar nessa expectativa e perspectiva de termos uma igreja sinodal e que não descuida dos caminhos políticos e democráticos do nosso continente, né? Para a gente começar a nossa prosa, olhando de maneira geral para a América Latina, qual o cenário político que nós temos hoje? É um cenário muito diversificado, não é? A América Latina, como sempre, ela é um conjunto um pouco dispar, um pouco diferenciado de países, de sociedades, de economias, enquanto algumas caminham no sentido da democracia ou têm um crescimento econômico, outras estão caminhando no caminho, na direção contrária. Mas eu diria que hoje, nesse início da década de 2020, 2021, 2022, o cenário da democracia na América Latina, América do Sul especialmente, América Central e Caribe, não é tão animador. Mas na América do Sul, para mim, muito animador. Eu acho que nós estamos fazendo buscas da construção da democracia num sentido muito positivo. Especialmente me anima a construção de uma sociedade democrática e pluralista e realmente inovadora no Chile. Depois de todos aqueles movimentos de 2 anos atrás, fizeram uma Constituinte, a Constituinte está chegando ao final dos seus trabalhos, propondo realmente uma Constituição extremamente inovadora, não só em termos da América Latina, mas em termos mundiais. Eu acho que ali são irmãos e irmãs nossos, né, do Chile, que estão apontando coisas novas para o mundo todo. E espero que o Brasil, a partir do ano que vem, de uma maneira ou de outra, também entre dentro dessa caminhada. É importante nós olharmos este aceno que o senhor traz nos últimos 2 anos, porque nós observamos, de certa forma, um movimento pendular, né? Político, econômico, social, democrático, e agora nos últimos 2 anos aí vários países passando também pelo processo de renovação. Recentemente tivemos a Colômbia, agora o Brasil é o próximo país também a passar por eleições, né, a ir ao pleito. E Pedro, nós tivemos aí esse olhar de maneira geral. Agora, há pessoas que de certa forma elas demonizam essa relação de religião e política, né? Não aceitando que esse seja um assunto necessário no ambiente eclesial. Como é que nós podemos trazer o assunto da democracia para dentro das nossas comunidades eclesiais? Olha, a questão não é simples. Não é simples simplesmente demonizar a política, quer dizer, a pessoa religiosa, o cristão, a cristã, quem tem fé cristã, não pode se envolver em política. Isso seria um absurdo, seria um erro muito grave, não é? Porque se a política na definição clássica, e que acho que continua de pé, ciência e arte do bem comum, o cristão tem que buscar o bem comum. Nós somos obrigados, nossa ética cristã é de propiciar o bem de todos, o bem comum, o bem comum.
Por outro lado, tem uma certa razão quando se diz que a política não deve instrumentalizar as igrejas, nem as igrejas devem instrumentalizar a política. Por exemplo, é uma sabedoria do Brasil, é que o Brasil nunca teve um partido católico. Nossos bispos tiveram essa sabedoria. Teve aí o Partido Democrata Cristão, mas a Igreja Católica no Brasil sempre soube dizer, olha, nós podemos ter diferentes ideologias, diferentes formas de pensamento político que se expressam em diferentes partidos. Claro, dentro de certos parâmetros. Um cristão não pode ser a favor de um partido, por exemplo, que defenda o racismo ou que defenda a extinção de povos indígenas. Isso está fora. Aí é opção pela morte, não vale. Não é? Agora, dentro dessa margem de escolhas e que estão éticas, em que nós temos diferentes meios políticos para alcançar o mesmo fim, que é a construção do bem comum, e aí são opções diferentes que se expressam em partidos diferentes. Então, a igreja não pode se comportar como um partido em que a igreja tenha um candidato ou uma candidata, ou mais que isso, em que a igreja diz que todos os cristãos têm que aceitar tal linha política. Então, essa é uma sabedoria da Igreja Católica do Brasil e em outros países também. Eu acho que também em outros países latino-americanos, as igrejas viram que a experiência da chamada democracia cristã não deu certo. O Partido Democrata Cristão acabava ficando nem tão democrata e nem tão cristão, mas viravam um país, digamos, uma social-democracia, que em si não é ruim em si, não é anticristã, mas estava usando o nome do cristianismo para dar cobertura política a uma linha, a uma cobertura religiosa, a uma linha que não é uma linha propriamente cristã, no sentido de que todos nós que somos crentes, seguidores de Jesus de Nazaré, da sua doutrina, membros da Igreja Católica, precisamos aceitar. Então, nesse sentido, a gente tem que dizer, a fé e política têm que estar juntas. A fé tem que iluminar a política. E a política, como ensina muito bem o Papa Francisco, é a forma mais nobre, mais sublime e mais eficaz, eu diria, da caridade. Quer dizer, evita que a caridade seja reduzida a relações individuais e nós temos uma caridade que se universaliza, porque por meio da política nós conseguimos fazer que o Estado favoreça a todos, favoreça todas as pessoas, principalmente as mais desvalidas. Essa é a antiga e boa opção política das igrejas cristãs. Agora, de posse dessa iluminação, né, dessa relação lúcida entre fé e política, a Assembleia Eclesial nos propõe o fortalecimento da democracia. De que modo a igreja no nosso continente latino-americano e caribenho pode colaborar para que esse fortalecimento aconteça de fato, Pedro? Primeiro, essa foi uma das boas decisões dessa Assembleia em que eu tive a alegria de participar, não é? Era assembleísta, como se dizia, e tive essa alegria de participar, e é muito importante que a Igreja Católica assuma claramente a opção democrática. Isso, você vai dizer, mas será que a Igreja não assume, não tem essa opção? Nem sempre. Por muitas vezes, e ainda hoje em certos lugares, a gente vê a Igreja que se diz democrática, mas que apoia regimes que são antidemocráticos, porque são regimes mesmo não sendo
totalitários, mas que são regimes que beneficiam uma parte da sociedade em detrimento de outra. Não é? Então, isso existe. De modo que eu acho muito importante essa orientação da nossa Assembleia Eclesial, no sentido de que a Igreja assuma realmente a democracia. Uma das coisas bonitas é a democracia como valor. Aliás, sinodalidade e democracia não são propriamente sinônimos, mas têm muita coisa em comum. Então, é normal que uma igreja sinodal seja também uma defensora da democracia e, dentro dela mesma, seja democrática. A democracia entendida como uma participação responsável de todas, não é simplesmente que nós vamos votar para bispo, para pároco e outros mais, mas que todos participam e responsavelmente sejam responsabilizados pelas suas decisões. Nesse sentido, é uma igreja que pede a democracia na sociedade, mas em que ela também se torna mais democrática, assumindo a democracia como um valor, um dos grandes valores da nossa civilização ocidental. É ótimo. Nós estamos discutindo sobre o desafio de número 31 da primeira Assembleia Eclesial, que aborda o fortalecimento da democracia. No primeiro bloco, a gente deu um panorama sobre essa relação de fé e política, sobre o contexto político do nosso continente, e terminamos falando sobre o papel, de que modo que a igreja pode orientar para essa vivência. E o Pedro trouxe para nós aqui uma relação muito interessante sobre a igreja sinodal, uma igreja que deseja ser sinodal, ela vive e apoia, orienta o fortalecimento de uma sociedade democrática. Falamos da igreja, pensamos enquanto instituição. Agora, Pedro, como é que a gente pode conversar com quem está nos acompanhando, né, o cristão, a cristã? Como é que o cristão envolvido na política dentro de uma igreja sinodal? Qual o papel do cristão dentro de uma igreja sinodal? Ô Marcos, você fala de um cristão envolvido com política. Todos nós, cristãos, não cristãos, nos envolvemos com a política, não é? De uma maneira boa, consciente, de uma maneira inconsciente, mas todos nós envolvemos. Porque a gente lembra, política é sempre um caminho de duas mãos. Por um lado, nós pagamos impostos, ou seja, nós sustentamos o Estado. E, por outro lado, nós decidimos o destino que o Estado deve dar a esses impostos. Quer dizer, quem diz que não participa da política só não participa da segunda parte, de ajudar a tomar decisão sobre os recursos públicos onde devem ser empregados. Porque da primeira parte, que é pagar imposto, disso ninguém escapa, exceto os grandes sonegadores. Aí escapam, mas é de uma maneira ilícita. Então, agora eu entendo que quando você está falando de cristão que participa da política, quer dizer pessoas que estão mais envolvidas, seja na política nos partidos políticos, ou no sindicato, nos movimentos, nas associações, não é? Pode ser tanto a política na sociedade civil quanto no Estado. E somos muitos que temos esse envolvimento, e eu acho que o nosso papel seria principalmente de destacar a nossa espiritualidade política. E aqui eu vou falar de espiritualidade. A gente, em geral, pensa em espiritualidade apenas aquilo que nos leva para pensar as coisas eternas. Não, a espiritualidade é alimentar o nosso espírito. E nós temos esse espírito de luta, esse espírito de participativo, como alimentar esse espírito, alimentando com a palavra de Deus, com o ensinamento da igreja, com as orações de todos os outros. Assim como nós temos uma espiritualidade familiar, assim como nós temos uma espiritualidade ecológica, assim como nós temos uma espiritualidade de cuidado, cuidado, né? Penso, nossa grande Madre Teresa de Calcutá,
não é? É a espiritualidade do cuidado, é uma espiritualidade terrenal, não é só voltada para outra vida, mas aqui, cuidar daquelas pessoas que estão doentes. Então, é valorizar esta espiritualidade política como uma das espiritualidades que deve ser alimentada pelo conjunto da igreja e que, por outro lado, deve repercutir no conjunto da igreja. Então, acho que nós temos um papel importante, que é dar a dimensão ética e espiritual dessa nossa luta política. Nossa luta política não é uma luta simplesmente materialista. Não, nós temos que fazer isso como uma presença de Deus na sociedade por meio da gente, através das nossas pessoas. Jesus ressuscitado, né, continua agindo. Nós somos parte da Igreja de Cristo. Agora, nós tivemos recentemente uma instituição importante que o Papa Francisco fez para a Igreja no mundo todo, que foi do Ministério de Catequista, recuperando o Ministério de Catequista. E uma orientação pastoral desse desafio que a gente está conversando hoje, o Desafio 31, é a seguinte: criar um ministério para os cristãos envolvidos na política, promovendo uma compreensão adequada da democracia. O senhor considera que esta seja uma orientação, esta orientação pastoral, que ela é uma resposta eficaz para este desafio do nosso continente? Olha, você me pega em dúvida. Né? Por um lado, é muito bom a gente ter um reconhecimento desse ministério. O ministério não é mais do que a palavra grega para serviço, não é? Então, claro que eu, quando estou atuando no nosso movimento Fé e Política, eu estou exercendo o ministério da igreja. Agora, será que é bom ter esse ministério reconhecido pela autoridade eclesiástica? Eu não sei. Eu já sou do século passado, não é? E eu vivi a experiência da ação católica. E a ação católica era justamente a participação do leigo, dos leigos e leigas no ministério da hierarquia. E então, a ação católica tinha um mandato. Eu era estudante, ou seja, eu me sentia, eu sou o representante da igreja no meio estudantil, ou eu sou o representante da igreja no mundo universitário. Será que isso é bom? Ser oficializado, ser consagrado como uma forma de um ministério? Eu acho que não. Quando o Papa institui o Ministério da Catequese, da catequista ou do catequista, mas é um ministério interno dentro da igreja. Ou seja, é como o diaconato, o presbiterato ou o episcopado, que são um serviço para dentro da igreja. Agora, nossa atividade de serviço política na sociedade é para fora da igreja. Eu não gosto dessa ideia de ministério. Eu posso garantir, ainda que quisessem me ordenar ministro da política, eu agradeceria muito, mas não aceitaria essa ordenação, não. Eu prefiro continuar entendendo minha participação política como uma decorrência do meu batismo, da minha adesão ao Evangelho, da minha adesão ao ensino social da igreja, e que é, portanto, minha obrigação. Eu apenas me dedico a isso, assim como pai de família, me dedico à minha família e me sinto aí cristão, e não precisa de ter um ministério especial, não. É isso, a gente conversou sobre o Desafio 31 da nossa primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, sobre o fortalecimento da democracia, um pouco sobre esse cenário político, relação entre fé e política, com o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, a quem eu agradeço a participação e contribuição nesta reflexão. Obrigado, Pedro, um abraço para o senhor. Abraço para você também, Marcos, e a todos nós, e a todos vocês que nos acompanharam nesse diálogo. Obrigado. E na perspectiva desta Igreja Sinodal,
Nós queremos registrar um evento que aconteceu em Belo Horizonte entre os dias 26 e 28 de agosto. Foi a 4ª Assembleia Nacional da Pastoral do Povo de Rua. A nossa equipe esteve por lá e nós vamos conferir agora. Belo Horizonte recebeu no último fim de semana a 4ª Assembleia Nacional da Pastoral do Povo de Rua, organismo que é vinculado à CNBB. Com o tema Entre Ruas e Praças, Juntos por Justiça, Pão e Moradia, o encontro reuniu mais de 80 agentes pastorais, além de convidados como bispos, padres, religiosos e religiosas, bem como representantes da população em situação de rua na Casa Santíssima Trindade, no bairro Vila Paris, na capital mineira. O evento contou com uma celebração que apresentou a história da Pastoral de Rua de Belo Horizonte e trouxe também debates sobre a conjuntura política e eclesial da população em situação de rua. Isso aí, que maravilha a gente acompanhar este evento. E para encerrar o nosso programa, nós recordamos uma fala do Papa Francisco aos juízes argentinos em 2021. Nunca perca de vista o fato de que não há democracia com a fome, não há desenvolvimento com a pobreza e muito menos justiça com a desigualdade. Um abraço forte a você e até o nosso próximo encontro.